Você já parou para refletir seriamente que, enquanto você aguarda pacientemente pelo momento ideal, pela estabilidade financeira perfeita ou por uma súbita onda de inspiração para transformar a sua realidade, a única coisa que está efetivamente acontecendo é o escoamento silencioso e irreversível da sua própria vida? O maior erro da consciência humana é a ilusão de que o tempo é um recurso elástico e que o futuro é uma propriedade garantida, quando, na verdade, ele não passa de uma possibilidade estatística que pode ser revogada a qualquer segundo. A maioria das pessoas vive como se tivesse assinado um contrato de 1000 anos com a existência, permitindo-se adiar a busca pela saúde, a definição de um propósito real e a conquista da própria dignidade, sempre projetando para um amanhã nebuloso as ações que exigiriam coragem e esforço no presente. Elas tratam a vida como um ensaio geral, esquecendo-se de que o espetáculo já começou e que não há possibilidade de reprise para os anos desperdiçados na sala de espera da mediocridade. Sêneca, com a crueza característica do rigor estoico, afirmava que estamos morrendo todos os dias, pois cada hora que atravessamos, cada minuto que se vai, não é um tempo que ainda nos pertence, mas sim um pedaço da nossa existência que já foi entregue à morte. A morte não é um evento distante que nos aguarda no final de uma estrada longa. Ela é um processo contínuo que consome o nosso passado a cada batida do coração. Portanto, o hábito de dizer "depois eu faço" ou "ano que vem eu mudo" não é apenas uma procrastinação comum, é uma forma de negligência existencial que beira a insanidade. Ao acreditar na mentira reconfortante do amanhã, você se torna cúmplice do roubo do seu próprio potencial, permitindo que a inércia dite o tom de uma trajetória que deveria ser marcada pela excelência e pelo autodomínio. Neste roteiro, vou te confrontar com o alerta final do estoicismo, a urgência de despertar antes que o tempo se esgote e o arrependimento se torne o seu único companheiro. Vou demonstrar porque o seu amanhã é a maior e mais perigosa mentira que você conta a si mesmo para justificar a falta de coragem no agora. Se você sente que está apenas sobrevivendo, reagindo aos eventos em vez de guiá-los, este é o momento de entender que o preço da espera é muito mais alto do que o preço da mudança. O estoicismo não é uma filosofia de conforto, mas de sobrevivência espiritual, e ele exige que você encare a brevidade da vida para que possa, finalmente, começar a vivê-la com a intensidade e a dignidade que o seu destino reclama. O hábito de empurrar a sua evolução para a próxima segunda-feira, para o início do próximo mês ou para quando as dívidas finalmente acabarem, esconde uma dor oculta e uma falha de caráter que os estoicos identificavam como a mais pura arrogância. Quando você decide adiar a prática da virtude, o cuidado com o corpo ou a retidão das suas escolhas, você está assumindo, de forma presunçosa, que o destino lhe deve o amanhã. Você age como se tivesse a garantia de que terá saúde, clareza mental e a mesma oportunidade de mudança daqui a alguns meses, ignorando o fato de que nada disso está sob o seu controle. Muitas pessoas tratam o tempo como algo barato e descartável apenas porque ele é invisível e silencioso. Mas a verdade é que o tempo é o único recurso que, uma vez gasto em distrações fúteis ou em indecisão, não pode ser recuperado nem com todo o ouro do mundo. Na lógica estoica, a procrastinação não é apenas uma falha de produtividade, mas um ato de desrespeito com a própria natureza racional. Ao tratar a sua mudança como um evento futuro, você cria um abismo intransponível entre quem você é e quem você deseja ser. A realidade é que o eu do futuro que você imagina, cheio de força de vontade e condições perfeitas, não passa de uma fantasia reconfortante criada pelo seu ego para aliviar a culpa da inércia presente.
O único homem que pode realmente mudar a sua história é aquele que habita o seu corpo agora, com todas as limitações, problemas e cansaços que você possui neste exato segundo. Se você não é capaz de agir com dignidade e disciplina nas condições imperfeitas de hoje, você jamais o fará quando a situação estiver favorável, pois o caráter não se constrói na facilidade, mas na urgência da decisão presente. A prática da mudança exige que você pare de negociar com a mediocridade e entenda que o momento certo é uma miragem que recua conforme você avança. O custo de esperar para ser a sua melhor versão é a perda irreparável da única coisa que você realmente possui, o instante atual. Ao delegar a sua grandeza para um futuro incerto, você está, na prática, escolhendo continuar sendo a pessoa que te envergonha. Uma verdadeira sabedoria estoica nos impele a viver com tal integridade que não haja necessidade de promessas para amanhã. Portanto, encare a realidade sem filtros. Se a mudança não começar agora, com as ferramentas que você tem em mãos, o mais provável é que ela nunca comece, e você passará o resto dos seus dias sendo apenas uma sombra do que poderia ter sido. O medo de encarar a própria mortalidade é o que faz com que a maioria de nós viva de forma anestesiada, covarde e excessivamente preocupada com trivialidades que não terão a menor importância daqui a alguns anos. Para o senso comum, pensar na morte é algo mórbido ou deprimente. Mas para o estoico, o conceito de memento mori, lembra-te de que morrerás, é a bússola que aponta para uma vida de significado e urgência. A morte não deve ser vista como um evento sombrio que nos aguarda no fim de uma estrada distante, mas como um processo que nos acompanha a cada respiração. Ao aceitar que este pode ser o seu último dia, ou que esta conversa pode ser a última que você terá com alguém querido, as distrações irrelevantes perdem instantaneamente o seu valor. O medo do julgamento de muitas pessoas desaparece, a vaidade se torna ridícula e a preguiça transforma-se em um fardo insuportável diante da brevidade do tempo que nos resta. Imagine que a sua vida é uma ampulheta de vidro opaco. Você consegue ver a areia caindo, mas não faz a menor ideia de quanta areia ainda resta no topo. Você continuaria desperdiçando os grãos que caem com futilidades, fofocas e entretenimento barato se soubesse que restam apenas alguns poucos grãos? A consciência da morte não serve para gerar paralisia ou desespero, mas para atuar como um filtro potente que separa o que é essencial do que é lixo existencial. Quando você vive sob a luz do memento mori, você para de se importar com ofensas pequenas ou com a necessidade de impressionar estranhos, pois percebe que o tempo é valioso demais para ser gasto com qualquer coisa que não seja o fortalecimento da sua própria virtude e a realização do seu propósito. Essa mudança de perspectiva é o que diferencia o homem que apenas ocupa espaço daquele que realmente governa a sua história. O confronto com a finitude nos obriga a sair da postura defensiva e a assumir uma postura de ação imediata. A morte é a conselheira mais honesta que você pode ter, pois ela não aceita lisonjas nem desculpas. Ela te lembra que, independentemente da sua conta bancária ou do seu status social, o seu tempo está se esgotando no mesmo ritmo que o de todos os outros. Portanto, use essa consciência como um combustível para a sua coragem. Se você soubesse que não teria o próximo ano, o que você pararia de tolerar na sua vida hoje? O despertar para a grandeza começa quando você para de fugir da ideia da morte e começa a usá-la como a régua para medir a importância de cada uma das suas decisões. Uma das maiores tragédias da condição humana não é o fim da vida em si, mas a percepção tardia de que você passou décadas sendo apenas um espectador passivo das expectativas alheias, sem nunca ter exercido o papel de protagonista da própria alma.
Existe um perigo silencioso em viver de forma reativa, moldando-se para agradar a muitas pessoas ou para evitar conflitos, enquanto seus verdadeiros valores e ambições são sufocados pela necessidade de aceitação. Sêneca, em seu tratado sobre a brevidade da vida, escreveu com severidade que muitos homens chegam à velhice com cabelos brancos e rugas profundas, sem nunca terem vivido de fato. Eles apenas existiram, ocuparam espaço e consumiram recursos, como náufragos que foram jogados de um lado para o outro pelas ondas, sem nunca terem tido o controle do leme. Chegar ao leito final, carregando o peso esmagador do "eu deveria ter feito", é uma tortura mental que nenhum sucesso tardio pode compensar. O alerta estoico é claro. A dor da disciplina e da mudança é temporária e suportável, mas a dor do arrependimento é eterna e corrosiva. A vida não vivida é aquela em que você permitiu que o medo do fracasso ou a preguiça decidissem o seu caminho, resultando em uma existência segura, porém vazia de significado real. O estoicismo exige que você encare os seus medos hoje, não porque a vida seja fácil, mas porque ela é curta demais para ser desperdiçada com covardia. O perigo de não mudar agora é o risco de acordar daqui a 10 anos e perceber que você ainda é a mesma pessoa, enfrentando os mesmos problemas e alimentando os mesmos vícios, simplesmente porque teve medo de pagar o preço da evolução quando ainda tinha vigor. Para evitar esse destino sombrio, você deve realizar agora um inventário honesto das suas omissões. Liste as mudanças que você sabe que são vitais para a sua dignidade, mas que estão sendo adiadas por puro temor do desconforto. A grandeza exige que você aceite o desconforto como um sinal de progresso, e não como um motivo para recuar. O arrependimento é um veneno que se acumula no silêncio dos anos não aproveitados. A virtude, por outro lado, é a recompensa imediata de quem tem a coragem de agir de acordo com a própria razão. Não permita que a sua biografia seja um relato de chances perdidas e de potenciais desperdiçados. A vida que você deseja está do outro lado da mudança que você está evitando. A dor oculta de muitas pessoas é a paralisia à espera de uma vontade mística ou de uma motivação avassaladora que supostamente deveria preceder a ação. No entanto, a lógica estoica nos ensina que a motivação é uma visitante inconstante, fraca e totalmente fora do nosso controle, enquanto a virtude é uma decisão sólida da razão que não depende de como nos sentimos em um determinado momento. Se você espera sentir vontade para treinar, para estudar ou para corrigir o rumo da sua vida, você está entregando o seu destino ao acaso das suas emoções flutuantes. Mudar antes que seja tarde demais significa compreender que você não precisa de vontade. Você precisa de compromisso com o que é correto, independentemente do seu estado de espírito. A urgência da virtude reside no fato de que o caráter não se resolve em grandes saltos heróicos ou em resoluções de ano novo, mas na soma microscópica das decisões que você toma agora, no silêncio e na dificuldade do presente. A vida não se interrompe para que você possa se curar, para que o seu luto termine ou para que a sua preparação seja concluída. O tempo é uma engrenagem que não possui freios e ele continuará avançando com uma indiferença absoluta em relação aos seus problemas pessoais. Ou você aprende a caminhar junto com o tempo, exercendo a sua vontade sobre o agora, ou será inevitavelmente atropelado por ele, chegando ao fim da estrada de mãos vazias. A ação imediata é o único antídoto contra a decadência. É escolher a tarefa difícil no momento em que a preguiça surge. É falar a verdade no momento em que a mentira parece mais conveniente e é assumir a postura de um homem de valor exatamente quando o mundo ao seu redor parece desmoronar. A virtude não é um troféu que se recebe no final da vida, mas a própria maneira como você decide enfrentar cada segundo da sua jornada.
Pagar o preço da mudança agora é um ato de autodefesa existencial. Quando você adia o que sabe que deve ser feito, você está fortalecendo o seu eu covarde e enfraquecendo a sua capacidade de resistência para os desafios futuros. O tempo não é um aliado de quem é passivo. Ele apenas torna as raízes dos seus vícios mais profundas e as correntes da sua mediocridade mais pesadas. A reflexão que deve ecoar na sua mente é que a preparação perfeita nunca virá. E o sentimento de segurança é uma ilusão que os tolos perseguem. A sua única realidade é este instante, e a única forma de garantir que não seja tarde demais é agir com tal retidão e urgência que, se a vida se encerrasse agora, você morreria no meio de um ato de bravura, e não em meio a uma promessa vazia. Mudar não é uma opção luxuosa reservada para o futuro ou para quando a vida decidir ser mais gentil. É uma necessidade absoluta de sobrevivência espiritual para o presente imediato. O alerta final foi dado e a areia da sua ampulheta continua a cair com uma constância que não se importa com os seus planos ou com as suas justificativas. Compreender a finitude não deve ser um fardo, mas o despertar definitivo para a ação. A maioria das pessoas passará a vida inteira esperando as condições ideais apenas para descobrir, tarde demais, que o momento perfeito era exatamente aquele que elas decidiram desperdiçar com a indecisão. O estoicismo nos ensina que a liberdade e a grandeza pertencem apenas àqueles que possuem a coragem de sacrificar o conforto da espera pela glória da execução. Como bem observou Sêneca, não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas sim que desperdiçamos muito dele com futilidades e medos infundados. Não espere o desastre acontecer, a doença surgir ou a velhice chegar para finalmente começar a ser forte e virtuoso. Seja forte agora. Forge o seu caráter no calor das dificuldades atuais, para que, quando a adversidade bater à sua porta, ela não te encontre despreparado e vulnerável. A verdadeira sabedoria não está em saber o que deve ser feito, mas em ter a integridade de fazê-lo no exato momento em que a necessidade se apresenta. A sua história está sendo escrita agora, e cada segundo de hesitação é uma página em branco que nunca poderá ser preenchida. Qual é a mudança que você sabe que é vital, mas que não vai mais adiar a partir deste exato segundo? O tempo de negociar com a própria mediocridade encerrou-se aqui. Comente abaixo: o meu tempo é agora. E cele este compromisso inegociável com a sua própria história e com a sua alma. Deixe o seu like para que este alerta final alcance e desperte outras pessoas que ainda estão dormindo para a vida, acreditando na ilusão do amanhã. O mundo não precisa de mais espectadores cheios de intenções, mas de homens de ação que compreendem que a única vida que realmente possuímos é aquela que decidimos viver com coragem neste exato instante.